Domingo, gente, nós vamos falar sobre um IPO. Eu sei que vocês estão pedindo algumas outras ações também, porém eu fiz uma enquete no Instagram essa semana, que inclusive se você não me segue eu sempre deixo o link aqui embaixo. Porém eu fiz uma enquete pedindo se o pessoal queria que eu falasse sobre Neoenergia neste domingo. E é claro que nós tivemos aí mais de 2.000 votos para que sim, então cá estou eu para trazer algumas informações bem relevantes sobre essa empresa que em breve estará sendo negociada na nossa Bolsa de Valores. É importante nós sabermos que Neoenergia ela é a segunda maior empresa privada distribuidora de energia elétrica no Brasil. E também é importante a gente saber que ela justamente é a segunda maior porque ela tem aproximadamente 34 milhões de unidades consumidoras e também conta com a participação em mais de 18 estados. E aí, gente, um outro ponto bem importante que nós precisamos entender para a Neoenergia é que nos próximos 3 anos ela tem a pretensão de fazer mais de 30 bilhões de investimentos para tentar realmente se tornar a primeira empresa do Brasil. Outro ponto importante é que se talvez você não tenha ouvido falar ainda de Neoenergia, provavelmente você já ouviu falar sim das suas subsidiárias, que é a Coelba, Cosern, Não. Ai, meu Deus, vamos lá. Que é a Coelba, a Célpia, Cosern e a Electra. Mas, no fim das contas, a gente está falando aí que ela é a maior, ou pelo menos a segunda maior distribuidora. Porém, ela trabalha aí com pelo menos 4 frentes nesse setor de energia. E quando eu digo essas 4 frentes, então ela trabalha com a transmissão, a geração, a distribuição e a comercialização de energia. O foco principal dela é claro que é a distribuição, porém ela consegue sim trabalhar com essas 4 frentes e ser bem completinha. Um outro ponto bem favorável para a Neoenergia é justamente o setor que ela se encontra, que é o setor de energia. Muitos investidores gostam bastante porque é um dos setores mais previsíveis que nós podemos trabalhar, porque geralmente essas empresas trabalham com concessões de longos anos, com contratos realmente pensando no longo prazo e, consequentemente, os seus investimentos e os seus projetos também são assim, trazendo uma grande previsibilidade de receita. A questão é o seguinte, gente, nós teremos esse IPO, nós estamos aí na etapa de reserva dessas ações, para aí sim no mês que vem ela passar a ser negociada na nossa Bolsa de Valores. Só que uma dúvida que muitos de vocês sempre mandam é como que eu faço essa reserva? Pois bem, o pessoal da Levante está entregando para a gente gratuitamente um relatório que eu estou deixando aqui na descrição sobre como nós podemos fazer essas reservas e, inclusive, eles fazem a recomendação com o preço que eles acham o limite aceitável para nós pagarmos e fazermos a nossa reserva. Porque nós temos aí uma média entre 14 e 16 reais, 16 e pouquinho, porém tem um preço ali que eles consideram um pouquinho mais justo para nós estarmos entrando. Então você pode acessar esse relatório. Se você tiver alguma dificuldade, porque acontece, às vezes você vai lá, entra no relatório, você coloca o seu e-mail para receber ele no e-mail e acaba não recebendo nada. Isso tem acontecido principalmente com alguns e-mails do Hotmail e alguns do Gmail. O que eu vou dizer para vocês é, se acontecer isso com você, tente ir lá e pesquisar, por exemplo, por Levante Investimentos para ver se aparece alguma coisa, porque às vezes vai para o spam, vai para o lixo eletrônico e aí no fim das contas você acha que não recebeu o relatório, mas só não foi para a caixa de entrada. E aí, beleza, gente? Agora vamos dar sequência para alguns dados e indicadores financeiros da empresa que, claro, podem justificar essa indicação do pessoal da Levante. Primeiro ponto que nós precisamos entender é justamente essa emissão dessas ações no mercado. Só que ela tem 3 grandes acionistas, que é a Iberdrola, que é a maior aí participante da empresa, com aproximadamente 52%. Nós também temos Banco do Brasil e temos Previ. Só que aparentemente não faz muito sentido um banco, né, Banco do Brasil, ter participação em uma empresa de energia. Então as ações de Banco do Brasil e parte das ações da Previ serão as ações que serão ofertadas nesta oferta de IPO, onde nós poderemos estar adquirindo, e aí sim nós teremos uma faixa de 17% de free float, que são as ações que passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores, porque então nós não teremos mais Banco do Brasil como sócio da empresa e também a Previ irá diminuir parte das suas ações ali, porque realmente, gente, não faz muito sentido esses acionistas. Agora, alguns dados financeiros bem importantes e que talvez pode mostrar pra gente se a empresa realmente ela é saudável financeiramente ou não. Quando a gente fala de lucro,
Sim, ela é uma empresa que dá lucro. Quando a gente fala de receita líquida, ela teve um aumento, sim, no ano de 2017 para 2018, em aproximadamente 26% da sua receita. E quando a gente fala do lucro líquido, por exemplo, nós tivemos aí, em comparação ao primeiro trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019, um aumento de lucro líquido de aproximadamente 69%, o que é bastante coisa. Outro ponto importante que nós precisamos avaliar é justamente o nível de endividamento dessa empresa. E aí existem vários indicadores que podem apontar isso pra gente, porém, tem um que, inclusive, eu já encontrei ele prontinho lá no site de RI da empresa, que é a dívida total pelo EBITDA. E essa dívida total pelo EBITDA de Neoenergia apresenta um indicador de aproximadamente 3,4 vezes. E o que isso quer dizer? Esse indicador, ele pode mostrar o quão alavancada está uma empresa. Quando nós encontramos esse índice entre 4 e 5 ou acima disso, quer dizer que ela está muito alavancada. Quando a gente encontra isso entre 1, 2,5 ou até 3,5, isso quer dizer que tá ok, está tudo sob controle, mas nós também entendemos que as empresas de energia, naturalmente, elas tomam um pouquinho mais de dívida justamente por elas terem essa previsibilidade na receita delas. E aí, gente, eu sei que eu sempre trago alguns outros indicadores para quando a gente vai analisar algumas empresas na nossa bolsa de valores. Porém, no caso de um IPO, nem sempre nós temos dados muito concretos, então muitas vezes o que a gente pode fazer são algumas estimativas, e aí é claro que eu prefiro realmente trazer o que é certo, o que está no site de RI, o que o pessoal da Levante, por exemplo, fez o levantamento e colocou no relatório pra gente. Então existem várias outras informações que vocês vão conseguir ler através desse relatório e inclusive ter aquele passo a passo de como vocês podem fazer a reserva de vocês. Uma coisa importante, para você fazer a reserva, você precisa ter conta em uma corretora e você também vai precisar fazer uma reserva de no mínimo de R$3.000 e no máximo 1 milhão. Então, para quem estava pensando em investir mais de 1 milhão, pode sossegar o facho, né? Que esse é o limite que você consegue estar fazendo. Mas e aí, gente? Quero saber se vocês gostaram desse vídeo e se vocês gostaram, já deixem o like aqui, se inscrevam no canal e acionem as notificações. Mas eu também quero saber se vocês vão investir em Neoenergia. Na verdade, eu sei que muitas pessoas às vezes acabam não entrando nessa fase de IPO, de fazer uma reserva, às vezes, enfim, porque simplesmente prefere esperar um pouquinho ou porque o valor da reserva é um pouquinho mais alto, mas eu quero saber de vocês, se vocês realmente pensam em investir e claro que para fazer isso, independente se você vai entrar agora ou depois, você precisa estar estudando essa empresa e acompanhando ela de perto, até mesmo por ela estar aí dentro de uns setores preferidos com tantas outras concorrentes. Vale a pena você estar comparando ela entre algumas outras empresas que nós já temos no mercado e entender se vale a pena você colocar o seu dinheiro ou não. Beleza, minha gente? Não esqueçam também de pedir aqui nos comentários qual é a ação que vocês querem ver aí no próximo domingo. Eu vejo vocês numa próxima e uma boa semana para vocês.